ele não era aceito para sacrifício. O culto aqui hoje é inteiro, desde a hora que eu estou me organizando em casa, começa o culto. 7 de Provérbios 13. Eu vou ler e você vai ler o mesmo versículo. Há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre tendo grande riqueza. Amém? Podemos assentar com alegria. Olha lá, o Mateus ficou de pé. Espírito Santo, aqui está a sua palavra lida mais uma vez. Não é a palavra que nós escolhemos ou que queremos, mas é a palavra que antes da formação do mundo, o Senhor agendou para o dia de hoje, para as nossas vidas. Peço ao Senhor para, por bondade, trazer ensinamento para nós nesta noite. E que nós possamos, ó Pai, entender que se o Senhor fala conosco, é porque o Senhor ainda conta conosco, é porque o Senhor ainda sabe que é possível, sim, as nossas vidas ter melhores encaminhamentos. Isso quer dizer que o Senhor não desistiu de nós. Quanto à minha vida, eu lhe peço perdão mais uma vez por todas as minhas faltas. E peço ao Senhor para apoderar da minha mente, da minha boca e do meu coração e fazer aquilo que lhe apraz, em nome de Jesus. Amém? A quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza. Quando nós pensamos no fruto do Espírito Santo, meus irmãos, fruto do Espírito Santo, Gálatas 5:22, é isso? Isso, Gálatas 5:22, vamos lá, já vai manuseando aí. Quando nós pensamos no fruto do Espírito Santo, que se manifesta de várias formas, né? O fruto se manifesta de várias formas. Pastor, todas essas manifestações já estão na sua vida? Não, é por isso que eu estou aqui na caminhada. Ainda não alcancei, mas prossigo para o alvo. Mas o que a Bíblia diz como manifestação do fruto? Vamos lá? Mas o fruto do Espírito é... Só um minutinho, vamos lá. Mas o fruto do Espírito é... Amém. O que nós vamos estudar hoje? O que nós vamos pensar hoje, neste culto de ensino? O fruto do Espírito Santo que já está em nós, e Ele está aperfeiçoando a manifestação do fruto nas nossas vidas. Quando vem o elenco de manifestação aí, do fruto, demorei a entender que não são frutos, é o fruto. Como quando você vai ler um texto num salmo, você não diz, vamos ler no Salmos 25, está errado. Salmos, fala de um plural de salmo. Então, vou ler o versículo 10 do Salmo 25. Mas nós falamos, né? Vamos ler os Salmos 127. Não, é um Salmos ali. Aqui é um só fruto que manifesta de variadas formas, mas o arremate da manifestação, o que está aí escrito? Tem esperança.
temperança. Sabe o que eu vou começar afirmando aqui nesta noite, pelo Espírito Santo? Que quando manifesta essa última, quando se registra, quando se materializa, quando se consuma a manifestação temperança, as outras que antecedem, as outras manifestações já estão vivenciadas. Porque o que é essa manifestação? Temperança quer dizer equilíbrio. E um estudioso disse assim: se eu pudesse, e não tem jeito, de falar de todas as virtudes e atributos de Deus em uma só palavra, eu usaria a palavra equilíbrio. O que o Espírito Santo quer de nós e quer provocar em nós, e é por isso que nós estamos aqui entregando nosso ser a Ele para comunicar conosco. O que Ele espera de nós é que cheguemos, nesse nível de ter as manifestações do Espírito Santo nas nossas vidas, coroadas pela temperança. Temperança. Na medida, na dose. E o homem cheio de sabedoria, Salomão, ele disse o seguinte: eu vi uma coisa analisando a terra, analisando os homens, eu vi algo que caracteriza muito pela falta do Espírito Santo, que caracteriza muito pela falta do fruto do Espírito Santo na vida das pessoas. Eu vi que as pessoas são destemperadas no quesito riqueza, no quesito sustento, no quesito fruto do suor. Pastor, nós não podemos falar disso, nós temos que falar. E agora chegou uma época de crise na área de saúde, e essa crise na área de saúde refletiu em todas as áreas da humanidade planetária. E alguns falando, pandemia mundial, E se é pandemia, tem caráter universal, não precisa disso. Pandemia, é só pandemia. Já diz, que é em caráter universal. E essa pandemia mostrou o quê? Que quem era destemperado nessa área, padece e padecerá muito. Então nós temos que falar desse assunto aqui. E não está atrasado, não. Não está atrasado, não. Está na hora. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Alguém comigo aí? O que mostrou a pandemia? Que muitos de nós não tínhamos a porçãozinha de azeite e nem a porçãozinha de farinha de reserva. Estou falando alguma asneira? E por que nós não temos a porçãozinha de farinha e a porçãozinha de azeite? Porque somos destemperados. E o Espírito Santo nos reuniu hoje para falar de temperança. O homem disse o seguinte: eu encontrei, olha, um rei que tirou tempo, dedicou tempo. Por que Salomão observou tantas coisas? Porque a Bíblia diz que durante o reinado dele houve paz. Você sabe o que tira o tempo de um rei? É guerra. Sabe o que tira tempo de um pai de família? Guerra dentro de casa. Sabe o que tira paz de um pastor? Guerra dentro da igreja. Nos dias de Salomão houve paz. As vizinhanças de Salomão visitavam ele para levar presentes. E ele teve tempo, então, para observar as coisas, os fenômenos, as relações sociais. E ele marcou um dia, ele disse: olha, eu vi um negócio que eu quero registrar. Eu vi muitos que não têm nada
e vive destemperadamente como rico. E vi muitos que têm muitas coisas, mas vivem destemperadamente como pobres. E aonde não há tempero, há dor. Diga comigo, aonde? Guarda isso, irmão. Tudo que tiver desequilibrado vai trazer lágrimas mais cedo ou mais tarde. E nós vamos aqui apertar um pouco, eu vou entrar lá na sua casa nessa noite. Eu vou entrar lá nos seus celeiros nessa noite. E terminar o culto, eu vou para casa. E vou dormir em paz. A Bíblia Sagrada, vamos lá. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12 e versículo de número 14. A razão de ser temperado. Na área das finanças, na área das coisas. Embora seja de Deus, mas quando chega nas minhas mãos para ser mordomo, tenho que ter equilíbrio. Tem muita gente achando que está numa condição porque Deus quer que ele esteja naquela condição. E nunca foi a vontade de Deus. Ele está naquela condição porque não é temperado. Encontramos aí, segunda carta aos Coríntios, vou lá também, segunda carta aos Coríntios, segunda carta, não é livro, viu, meus irmãos? Tenho escutado isso aqui muito nesse altar. Vamos ler no livro de Coríntios. É uma carta, é uma epístola. Segunda carta, 12 e 14. Vai dizer assim, está num contexto aí, mas vamos ver. Isso aqui, eu fiquei com esse versículo muito tempo no coração, e aí estudando Provérbios, eu vi que eu estava equivocado, mas eu quero começar por ele. Está escrito assim: eis aqui estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco, e não vos serei pesado. Pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Razão para todos nós aqui presentes termos responsabilidade com as coisas que Deus colocar nas nossas mãos. Porque tem um protocolo bíblico de que não é filho que tem que entesourar para pai, e pai que tem que entesourar para filho. E a gente encontra frustração, porque quem é destemperado num aspecto, é em outro também, porque um abismo leva a outro abismo. E há muitos pais frustrados. Por quê? Porque os filhos não estão entesourando para eles. Destempero pleno. Então Paulo está dizendo o seguinte: eu gerei vocês na minha sobrevivência, e você aí que nem filho tem, ouça essa palavra sacerdotal, mas vai ter, logo logo. E vocês aí que têm filho pequeno, né, Maérica? Vocês têm que viver hoje pensando que vocês têm que sustentar da melhor forma possível, dando condições para que seja uma criação excelente, em todos os aspectos. E dentro desse contexto de excelência, tem que ter coisas. Então, tudo que vocês trabalharem hoje, eu falo com vocês, eu falo com todos, tem que estar voltado para a neném que está aí nesse berço. O destemperado não, está pequeno, ele vive de qualquer jeito. Ele ainda não tem filho e vive de qualquer jeito. Quando nós não tínhamos filhos, eu e a pastora Riva já orávamos, Deus falou que ia dar um casal. Antes deles nascerem, nós já orávamos pelo esposo da menina, pela esposa do menino, que nós não tínhamos um menino ainda, só tinha uma promessa.
E já orávamos para Deus nos dar equilíbrio financeiro, para que quando os meninos viessem e crescessem, nós tivéssemos condição de cuidar deles com excelência. Mas isso é antes do menino nascer, do menino e da menina nascer. Porque estava escrito aqui, eu me deparei com esse versículo. Só que hoje eu fiquei apertado. Hoje assim, hoje, agora, no tempo presente, não é hoje literalmente. Por quê? Vamos lá para Provérbios, capítulo 13, versículo 22. Eu falo e paro no tempo aqui, não vou, né? Eu tenho que ir também. Vamos lá. Aí apertou mais ainda, porque o meu foco era para o filho. Alguém já encontrou aí? Só que a sua responsabilidade, eu estou falando sério, a sua responsabilidade com esse negócio de finanças não é com os filhos, não é entesourar para os filhos. O que o sábio Salomão disse aí? A parte A do versículo. Vocês estão sentindo, meus irmãos, o propósito divino comigo é que eu entesoure, que eu tenha equilíbrio com tudo quanto chegar nas minhas mãos para ser mordomo, porque a responsabilidade de segurar 2 gerações está nos meus ombros. Mas aí o que o Salomão diz? Tenho visto muitas pessoas desequilibradas. É o pobre vivendo como rico. Eu vou mexer com a sua casa, com a sua vida, com o seu dia a dia. É o pobre vivendo como rico e o rico vivendo como pobre. E é gravíssima a situação do pobre que vive como rico, porque ele não se deu conta ainda que ele tem que assegurar para 2 gerações. Aí vem um especialista, que agora ensina até pastores, chama a juventude e diz o seguinte: você é o seguinte, não posso falar com você não, com o senhor não. Ele chega para mim e diz o seguinte: Giseus, quem é você? Eu sou Giseus. Como é que é a sua vida financeira? Não, eu sou um rapaz que comecei a trabalhar agora. Você quer ficar rico? Quero. Então você agora tem que vestir roupa de rico. Você tem que andar com os ricos. Tem um especialista aí que agora ensina as pessoas a fazer isso. Você tem que andar com os ricos. Você tem que se alimentar no lugar que os ricos se alimentam. Vestir como rico. Se organizar para que as suas fotos deixem claro que você é rico. Porque isso vai te levar à riqueza. E aí o indivíduo pega esses conselhos, aí vivendo assim ele casa, coloca a mulher para sofrer para o resto da vida do lado dele, aí os meninos nascem, a vida passa, esse conselheiro já levou a oferta dele pelo conselho que deu, o indivíduo continua marchando como que se rico fosse, e na mente dele ele é. Só que enquanto ele come no restaurante que o rico come, o filho dele passa fome. Ou dela. Eu tenho ouvido algumas palestras nesse sentido. O importante é aqui,
Não é não, irmão. O importante é aqui, ó, suor, trabalho, planejamento, organização, equilíbrio e a longo prazo. Não, o importante é aqui, ó. O importante é suor. O importante é trabalho, o importante é equilíbrio, o importante é honestidade, é vida de suor, dentro de um propósito, e aí Deus proporciona essas coisas aqui. Não adianta, irmão. Na minha cabeça eu sou, mas todos que convivem comigo sabem que eu não sou. A minha família sabe que eu não sou. O meu filho sabe que eu não sou. Salomão viu essas pessoas que hoje perambulam no nosso meio, nada tendo, mas como que rico fosse. E a vida está passando. A vida está passando. Os filhos virão, crescerão. Aí nós vamos culpar o sistema, nós vamos culpar a corrupção do Brasil, nós vamos culpar uma série de coisas. E o problema nunca foi isso. A juventude que ainda está dentro de casa com os pais. Os pais estão trabalhando e juntando algo para ele e para os filhos dele, mas ainda não morreu. O texto aqui diz o seguinte, que o homem de bem deixa uma herança. O que o texto está dizendo? Que quando ele morre, fica uma herança. Não tem herança, no Brasil não tem herança com indivíduos vivos, né, doutor? Então o texto está dizendo, quando ele morre, mas o que nós temos visto hoje? E eu tenho labutado com muitas pessoas nesse nível. São pessoas que têm 18, 19, 20, 21 anos, que ainda estão com os pais. E aí ele já ouviu esses especialistas aí, porque está público, e os especialistas dizem o seguinte, você tem que ser voltado para empreender. Você tem que ser voltado para empreender, para ser topo de carreira, para mandar. E eles enfiam aquilo na cabeça deles. Aí eles não varrem casa, não arrumam cama, não lava roupa e não procura emprego. Por quê? O especialista diz que eles têm que mandar, tem que ser o dono da empresa. Ele não tem um registro na carteira, mas ele tem certeza que um dia, conforme o especialista diz, ele vai empreender. Vocês viram que não se acha mais empregado em lugar nenhum, para área nenhuma? Quem tem dificuldade de arrumar empregado aqui hoje? Para a roça não acha, porque você convida o indivíduo, ele diz, não, eu vi no especialista que eu vou ter a minha fazenda. Além do mais, o agronegócio está no auge. O dono do comércio convida alguém, ele diz, não, o especialista diz que eu tenho que ter o meu comércio. Eu não posso ser empregado. E interessante sobre empreender, você sabia que você pode ser um empregado empreendedor e fazer parte de um grande negócio na condição de empregado e alavancar aquela empresa, ser importante ali e ainda não precisar ficar voltado para a administração, que dá muita dor de cabeça? Quem é que diz que empreender é ser o mandante? Tem muitos negócios que hoje são marcados não pelo empreendedor dono, mas pelos empreendedores empregados. A igreja tem muita gente passando necessidade porque não percebeu essas coisas e disse, eu tenho que montar meu negócio. Ele não acreditava que Deus pode o prosperar na condição de empregado. Aí é o pobre que enlouquece para ter o título de empresário, porque empresário aponta para a riqueza, e só quem é empresário e lida diretamente com o empresário é que sabe que aí há um ledo engano. Mas como eu não admito a minha posição, meus irmãos, cá entre nós temos que saber quem somos nós e aonde nós estamos. E outra, saber disso com tranquilidade, porque o fato de a posição que eu estou hoje não define o meu ser.
mas eu tenho que admitir onde é que eu estou. Eu sei que eu posso e irei, pela misericórdia, chegar mais longe, mas hoje onde é que eu estou? Ninguém tem que te dar notícia disso não, irmão. É você que tem que se tocar. Vou ser rico, mas estou pobre. Aleluia, graças a Deus. Eu vou lá um dia, mas hoje ainda não posso ir naquele restaurante. Mas eu já me vejo lá, mas hoje eu não vou. Porque se eu for, eu cometerei uma loucura. Eu estou dando um exemplo simples. Tenho uma responsabilidade sobre os meus e seus ombros de louvar o nome do Senhor, deixando algo para 2 gerações. É para a honra e glória do nome do Senhor, porque é a palavra dele penhorada na minha vida que vai se cumprir. E alguém vai dizer, ele foi um homem de bem. Como assim? Porque cumpriu um versículo na vida dele. A 2ª geração ainda usufrui do suor e da bênção de Deus derramada através daquele suor. Ei, meu irmão, está escrito aqui. Se você gosta, amém. Mas se é crente, você gosta. Todo crente gosta da palavra de Deus, né? Está escrito aqui. Sim, senhor, varão. O casamento, a instituição do casamento, a união daquele primeiro casal vem com essa proposta. Porque é interessantíssima a pergunta do irmão aqui. Deus, ele teve coisas que ele fez de uma forma excepcional por uma só vez. E depois foi tão fantástico o que Deus fez, porque tudo que Deus faz é fantástico. E aí ele diz o seguinte: eu agora vou deixar essa obra fantástica que eu fiz. Olha o que é a honraria aqui, ó. Olha o que é a honraria. Deus faz algo extraordinário, tudo que ele faz é extraordinário. E aí ele diz o seguinte: eu a partir de hoje não vou mais repetir essa obra. Eu vou passar aos meus filhos a responsabilidade e o prazer de ser autores deste milagre que eu realizei com as minhas mãos. Aí ele realiza um casal de uma forma extraordinária, dizendo, fulano, depois ele pega desse fulano e faz fulana, depois disso ele diz o seguinte: vocês estão admirados com isso, tem algo melhor do que vocês dois? Não, vocês já perceberam que vocês são coroados de tudo que eu fiz? Sim, pois o que há de melhor de tudo que eu fiz, a partir de hoje, passa a ser encargo de vocês. Que honra! Que honra! E aí ele vai instituir o casamento e manda frutificar. Não quero ter filho, não case. Não posso ter filho, é outra coisa. Aliás, a Bíblia é repleta de pessoas que não podiam ter filhos, aí depois tem 5, tem 6, tem... aí é outra história. Sim, eu respondi, varão? Não, não, senhora. Não está dizendo que é para ter 50 filhos. Não mandou um só encher a terra, né? Mandou encher a terra, né? Mas não disse para, né, assim, Gisele, só a sua responsabilidade é povoar a terra. Não. Aí vem a ciência, que é obra-prima do nosso Deus, que nós temos que parar com essa ideia de que ciência é coisa do... E todos nós dependendo de ciência o dia todo e falando besteira, né? Aí vem a ciência e nos dá condições de ter um planejamento familiar. E pensando, inclusive, nessa responsabilidade que nós estamos tratando aqui nessa noite. Lhe respondi? Vamos para frente? Não entendi. Ah, tá. Vamos para frente. Pastor, e como é que eu busco o equilíbrio? Provérbios, capítulo de número 12, nossa base é Provérbios, né?
e versículo 9. Encontrou aí, irmã? Gente, mas nós somos desequilibrados demais. Na verdade, você já achou aí, não já? Vamos ler agora mesmo, mas segura aí. Olha como é que nós gostamos de fazer diferente. Nós fazemos diferente da palavra de Deus. E queremos a resposta de acordo com a palavra de Deus. Meus irmãos, se não há um ajuste na atuação, não haverá um ajuste no resultado. Olha o que o texto diz. Versículo 12, capítulo 12, versículo 9. Melhor, é o mesmo homem que observou essas coisas, dizendo: melhor é o que se estima em um pouco, não é muito, não é muito, um pouco, que é o que se estima em pouco, e tem servos, do que o que se honra a si mesmo e tem falta de pão. Melhor é Deus te dar a capacidade para 1000 e você viver como 700, ou como 10 e você viver como 7, do que Deus te dar a capacidade de 5 e você viver como 8, e a barriga roncar sua e da família, por falta de pão. Mas como é que a sociedade vive hoje? Todos além da sua... Meus irmãos, nós temos que ter um treino em casa. Todos nós temos que passar um treino em nós todo dia. Ver a minha estatura, quem é que eu sou. Coisa boa é quando o homem, a mulher sabe quem ele é. Eu sei quem eu sou, e quem sabe quem ele é, sabe naturalmente quem ele não é. Eu fui claro que esse negócio aí não é? É bom você saber quem você não é. Por exemplo, tem que ser alguma coisa que vocês não vão sorrir de mim. Eu sei que eu não tenho a força de Mike Tyson. Você tem? Nem? Não tem. É importante isso, irmão. Então, se o Mike Tyson me propor uma briga, por que eu não vou apanhar do Mike Tyson? Porque eu me conheço. Eu sei a medida do meu músculo. Não precisa de uma treina muito grande para medida. Por que as pessoas apanham? Dia por dia diz que é o diabo. Não é o diabo. É porque ele não se conhece. Ele não tem ele não tem um retrato fiel do que ele é. E ele vive muito além do que ele é. E aí apanha de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, e faz campanha de oração, e faz coisa, e peleja, e vai de madrugada, participa de tudo, e entra para tudo que é protocolo de sacrifício, e peia. Um exemplo, eu sei que eu não sou pastor presidente. Isso faz toda uma diferença na minha vida, porque eu sei que eu não sou pastor presidente. Eu tenho que saber disso. Estou trazendo aqui para dentro da igreja. Eu tenho que saber disso. Eu sei que não sou. Isso me tira, irmão, de tanta peia, de tanta dor, só o fato de eu saber que eu não sou pastor presidente, que eu não trato de matéria de pastor presidente, que eu não participo, que eu não voto nas deliberações que é pautada para pastor presidente. Eu não dou opinião. Olha tanto que isso muda a vida. Nós temos que nos medir todo dia, queridos. E aqui está dizendo, e quando você medir, olha bem, eu me medi, dei 1,72, eu vou caçar briga, olha o que o texto está dizendo, aí eu vou caçar briga, todos que for de 1,72 m para baixo eu posso peitar. O texto diz, não é bom não está bom. Primeiro você tem que conhecer a sua medida.
depois você se estima um pouquinho para baixo. Alguns pegaram. Então eu tenho 1,72, mas eu vou me considerar como um homem de 1,40 m. Irmão, Ramon, todo mundo acima de 1,40 m, eu estou fora. Senão é peso para cima de mim. Eu me estimei para baixo da minha estatura real. Financeiramente eu sou 5, vou viver como sendo 3, 2,5. E vem a pandemia, tem 2,5 ainda, que eu nem considerava. Que eu nem contava com aquilo. Quem está comigo diz amém. Vem outra situação que nós não sabemos, mas virá. Mas você já viu mesmo com 2,5. E se vier alguma coisa que cortar 2,5 da minha vida? Muda nada, eu já vivia mesmo só com 2,5. Aleluia, glória a Deus. Como é que pode a situação desse homem? Passou por um baque financeiro e continua crente. Aleluia, continua do mesmo jeito. Eu já vivia, irmão, me estimando por baixo. E se não acontecer nada, os 2,5 estão depositados no Senhor, que vai servir para os meus filhos e para os meus netos. Mas não, eu sou 1,72 m, mas eu, não posso tirar, né, porque senão não vai o som lá para a live, né? Mas eu vivo, irmão Bruno, o senhor tem 1 m e... Aí eu olho para o irmão Bruno e faço, sabe o quê? Eu ando num salto tão alto, que eu sempre olho para o irmão Bruno e vejo ele mais baixinho do que eu. O homem está com 12 centímetros acima de mim. Aí eu chego em casa todo machucado, perguntando, Senhor, por que o diabo me pegou de novo? Não. É que você é 1,72 m, tinha que andar como que sendo de 1,40 m e peitou um cidadão de 1,84 m. Só foi isso que aconteceu. Não foi diabo, não. Pastor, o devorador entrou lá em casa. Desconheço, é crente, irmão. Dizimista. Ofertante. Tem história de devorador, não. Tem uma promessa assegurada, que o dizimista e o ofertante, o devorador não pode bulir no celeiro dele. Quem que disse isso? Foi Deus. Mas eu sou dizimista e sou ofertante e está tudo embaralhado. Não é diabo, não é devorador. E está pertinho de você, o responsável. Se você quiser achar ele, não precisa ir muito longe. Até no escuro você topa nele. Diga, sou eu. Sou eu. Quando embaralha lá em casa, irmã, eu nem repreendo o cão. Eu repreendo as minhas atitudes desequilibradas. Eu parto para cima de mim. E faço a reunião. As crianças já vêm arrastando o pé. Ih, lá vem ele dizendo que nós estamos em crise de novo, que não é para comprar isso, não é para comprar aquilo. Já é a ladainha. Mas é assim que escapa. Provérbios 21 e 20. Antes, Provérbios 21 e 17. Fala, irmão. Não, aí, olha o detalhe. Ele está dizendo que para o menor se dar bem com o maior, ele tem que ir com artimanha. Aí eu compro um sapato de salto alto. Mas na medida da luta, irmão, na hora da luta, tem que tirar o sapato. Quando o sangue esquenta, a primeira coisa que a gente faz é tirar o sapato. Só que aí já está dentro do ringue. É do ringue, é? Aí, meu irmão, aí, só couro. Eu estou falando que há muitos pobres que vivem como rico e ricos que vivem como pobre. Pastor, você não vai falar do rico que vive como pobre? Já disse. O rico tem que se estimar um pouco abaixo, para ter a reserva. Mas aquilo que Deus deu, guarda aí, rico, aquilo que Deus te deu, só serve para essa terra, viu?
O caixão é sob medida. E eu conheci um homem de 1,90 m que faleceu. E o caixão não comportou a estrutura dele, um parente meu. E depois eu vi o caixão muito pequeno, curioso, eu perguntei para o rapaz, ele me disse, não, nós cortamos a perna dele embaixo e colocamos aqui de lado. Porque onde é que eu quero chegar? É que lá não tem espaço para levar coisas. É para viver com responsabilidade. E a responsabilidade, quando eu digo viver, não se limita à sua pessoa. Tem 2 gerações em jogo. Mas eu disse Provérbios 21:17. O que está escrito? Eu vou lá também. Estou terminando, 21:17. Necessidade padecerá o que ama os prazeres. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Oi? Participe aí, varão. Nem um azeitinho. O que é isso aqui, meus irmãos? Quando eu não sei a minha estatura, na verdade, a gente vai para esses prazeres como bobo da corte. No dia seguinte, o rico continua mais rico, porque ele tem lá suas coisas. Ele pode sim agora desfrutar do azeite e da carne. Mas aquele que não estava naquela estatura, no outro dia, quando ele faz as contas, ô dor de cabeça. Aí ele fica mal-humorado, irritado, não produz e tal, e aí uma série de outros abismos. Ó. Meu irmão, um dia eu falei isso aí fora para 2 casais jovens. Vai lá, compra o pão, frita o bife lá na sua casa mesmo, taca ali dentro. Vai dar certo. Daqui uns dias Deus vai te dar condição para você ir lá também, comprar aqueles lá, aqueles cheios de coisa lá dentro e tal, e pagar um pouco pela marca, pelo lugar. Não está errado, não. Mas se tiver condição. Mas a verdade, irmão, é que se não der, frita em casa. Entra no YouTube, vê como é que eles fazem lá. Não é pecado, não. Está público. Compra os ingredientes e faz igualzinho na sua casa. Reúne a família. E agradeça a Deus, faça um banquete dentro da sua estrutura, dentro da sua medida. Vocês, jovens casados, ouçam isso. Eu tenho legitimidade para falar isso aqui. Eu tenho legitimidade. Hoje eu não como, não, mas amanhã eu vou comer. Mas é amanhã, não é hoje. E saber esperar com paciência amanhã. Estou com muita tranquilidade para pregar isso aqui. Muita tranquilidade. Muita tranquilidade. 23, 20 e 21. O que empobrece? Azeite demais, vinho demais, prazeres demais. Por que é demais? Porque está acima da conta. Mas fulano faz. Para ele não é demais. Para a estatura dele aquilo não é demais. Mas para mim é. Eu sou 1,72 m. O banquete lá era para a estatura de 1,90 m. O que eu estou fazendo no lugar desse, irmão? É só gastando dor de cabeça mesmo. Vamos lá, terminando. Provérbios 23, versículos 20 e 21. e 21. Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza. Caro e está em falta, né? A notícia que eu tive que além de caro ainda está em falta. Mas o que o texto está querendo? O que
O sábio está nos ensinando aqui, meu irmão, você tem que ser comedido, equilibrado, temperado. Porque quem vive concentrado só na satisfação do estômago, perecerá. Eu já preguei aqui que as grandes traições bíblicas ocorreram em torno de um banquete? Já preguei aqui? Irmão, cuidado com banquete. O pastor Marildo fala isso todo dia. Todo banquete tem um preço. Não tem almoço e jantar de graça. O golpe de Jacó sobre Esaú, comida. Né, América? O golpe de Jacó sobre o seu pai, comida. Hoje é a mesma estratégia. Mas o final é pobreza. O preço é muito alto por alguns banquetes. Cuidado. Cuidado. Sim, senhor. Ele ostenta muito assim na rede social, né? Assim, muito benefício. Aí, no decorrer da caminhada, o irmão veio chorar para mim, que estava com o cartão de crédito estourado, vermelho, e depois estava com a conta de água cortada. Aí eu fiquei assim, pensando assim na hora, né? Falei assim, rapaz, eu nem imaginava que o nessa situação, porque o que transparece que ele vive, não chegaria a essa situação, né? Aí fica até ruim a gente adivinhar que, de repente, o irmão precisava de uma ajuda. Até porque, assim, você quer que a gente ajude aí um pouco com a sua água, alguma coisa assim? Aí, porque não tinha nem como ajudar ele, porque ele transmitiu uma imagem acima da média, entendeu? Entendi. A bem da verdade, dentro dessa questão de pobreza e riqueza, que é a nossa temática aqui, um assunto que a gente não gosta muito de falar dele, né? Que norteia todos nós, né? Essa questão da rede social, todas as pessoas que têm um pouco de sensatez, já sabem que as pessoas que ficam o dia todo ali querendo mostrar riqueza, são paupérrimos. Tem estatística que dizem isso, que mostra isso. Rede social é o ápice da autoenganação. Até porque quem tem a bênção de Deus não quer, para que essa exposição? Você acha que Deus está dando bênção para mim ou para você, para eu ficar difundindo isso em rede social, para mostrar que eu tenho, que eu sou maior, que eu sou melhor? Uns posicionam o relógio, fica a coisa mais ridícula. Outros posiciona o veículo, outros posiciona a marca da grife que ele está comprando. Irmão, já tem estatística mostrando que isso é o maior nível de carência de um ser humano, de tentando se autoafirmar a qualquer custo, para dizer que ele é o que ele nunca foi. Digo mesmo. Digo mesmo. E não sou eu que digo, não. Falou até dos casais, não tem uns casais que é só te amo, e foto com beijo, e não sei o quê. Tem estatística também dizendo são casais no ápice do fracasso, tentando afirmar para quem não está nem um pouco interessado, que eles estão bem. Tentando afirmar como se as pessoas estivessem interessadas. Irmão, o que Deus te deu de riqueza é para você, para as duas gerações, o necessitado que Deus vai aproximar de ti, já está escrito aqui em Provérbios também, a contribuição com o reino do Senhor, e só, nunca foi, jamais será, olha a palavra, ostentar. Uma coisa é ter e mostrar, está errado, mas está certo. Está errado porque não tem necessidade de mostrar, mas pelo menos tem. Agora, ostentar é não ter e mostrar para quem não quer ver, não tem um pingo de interesse em saber, e ao final, pastor, mas teve tantas curtidas, você quer fazer um teste de curtida? Coloca uma notícia triste lá,
vai dar o mesmo tanto de curtida. Porque as pessoas curtem porque têm o hábito de curtir. Você diz assim, morreu fulano, e as pessoas começam a curtir. Você sabe o que é curtir o falecimento? Então, aquele que curte essa sua imagem, não é porque de fato ele está curtindo a sua imagem, ele tem o hábito de clicar ali. Ele tem uma obrigação em rede social de dar um ok ali. Mas ele não está curtindo. Até porque já se sabe que aqueles que são abençoados por Deus, eles fazem de tudo para glorificar a Deus, em tudo quanto Deus concede a ele. E o exibicionismo não faz parte da natureza de Deus. Porque ele, sendo dono de todas as coisas, ele foi buscar moeda de boca de peixe. Ele, sendo dono de todas as coisas, ele foi pedir água para outros. Ele, sendo dono de todas as coisas, ele não mandou construir um sepulcro cheio de ornamentos para ele, não. Ele pegou emprestado. Eu sou cristão, mas eu tenho que me exibir. Não, irmão. Guarda para os seus filhos e para os seus netos. Provérbios 17, 21 e 25 vai dizer o seguinte, que o pobre que vive como rico, ele cai em desgraça, se torna um insensato, e ele é uma vergonha para o pai e uma amargura para a mãe. Olha aqui para mim, olha o tanto que a coisa é grave. O propósito de Deus é aqui, ó, que Deus vai me mandar coisas, e eu vou, olha aqui, para frente, e eu vou abençoar, ter uma vida abençoada, envolver o meu filho de bênção, minha filha, e os meus netos de bênção. Esse é o propósito de Deus. Quando eu saio das diretrizes de Deus, nem se fala mais do futuro. Dá um efeito, eu passo a ser a vergonha do meu pai e a amargura da minha mãe. O que é para Deus, no coração de Deus, para ir para cá, como bênção, vem para cá como dor. Meu irmão, vamos andar com a trena no bolso. Ninguém tem que me dizer qual é a minha estatura. Sou eu que tenho que saber qual é a minha estatura e sou eu que tenho que viver me estimando um pouquinho abaixo. Tem um texto que vai dizer, é melhor dar honra para os outros, né? Tudo que vier de honra passa para os outros. Vai me dando honra para os outros. Isso aí é estimar um pouquinho para baixo. É bom você não se dar conta de algumas coisas. É bom deixar uma margem na mão de Deus, assim, e você não perder a simplicidade da vida. Para finalizar, 21 e 20. 21 e 20 de Provérbios. e 20 de Provérbios. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o insensato o devora. Como é que é? Mas o homem tolo gasta tudo. Ele vive acima ou no nível. A Bíblia nem diz condena viver acima e recomenda não viver no mesmo nível, viver abaixo. O que é a riqueza, irmão? Para finalizar, agora de verdade. O que é a riqueza? A riqueza é a diferença entre a minha produção e o meu consumo. Minha produção é 1.000, eu vivo a 700, todo mês eu enriqueço 300. É só isso. Essa conta serve para o engraxate e para o dono do banco. É a mesma conta. Essa conta serve para o vendedor de geladinho e serve para o dono da Amazon, né? Amazon, né? Que é o bambambam do dinheiro, né? Graças a Deus pela vida dele, né? Que ficou rico, muito rico. Mas é o mesmo princípio. O princípio de riqueza é para o vendedor de geladinho e o dono da Amazon. É o mesmo. Eu estou produzindo 1.000,
mas como a Bíblia diz que eu vou viver como 700, um pouquinho abaixo, os 300 é riqueza. Só que 300, um dia, 2 dias, tal, 30, 40 anos, aí você fala, eu tinha vontade de entrar nesse restaurante. Hoje eu vou entrar e nem quero ver o cardápio. A parte do preço, vou ver só o item que eu quero comer. 40 anos. E aí aquela história dos especialistas que diz para o menino que ele só vai ser cabeça, que ele só vai ser empresário, que ele vai ser empreendedor e que ele tem que vestir e andar como se que fosse, não tem respaldo bíblico. Não tem respaldo bíblico. Há uma geração perdida nesse negócio. Homens que deveriam ter já maturidade, vivendo dentro dessa ótica aí. Eu vivo assim porque o especialista diz que eu tenho que mudar a minha forma de ser para eu me tornar. Não acontece essa metamorfose na vida de ser humano, não, irmão. Não adianta eu botar roupa de rico e pensar que a roupa de rico me fará rico. Suor de dia, acordar cedo, de madrugada, batidão até de noite. Ser cabeça, muitos perderam a cabeça. Muitos se perdeu a cabeça. Vocês já viram a história de Eliezer, que é um servo de Abraão? A Bíblia diz que Eliezer era servo. Servo não tem posse de nada, não tem propriedade de nada. Mas sabe o que a Bíblia fala? Que Eliezer era fiel a Abraão. E a Bíblia diz que Abraão não tinha controle das suas coisas. Todas as chaves e senhas do imenso patrimônio de Abraão ficavam com Eliezer. Irmão, quando Deus diz que você tem que ser cabeça ou não cauda, está mais relacionado com a sua fidelidade com o seu patrão do que com a necessidade mesmo de você ser patrão. É complexo isso, né? Eliezer nunca teve escritura, mas era o homem que tinha o domínio sobre todas as fazendas do seu patrão. Não tinha um gado na sua ficha da ADAPEC, mas era quem controlava e dava os comandos para todo o rebanho de Abraão. Não entendi, vou ser mais claro. Você é Eliezer, tem Abraão, que é o seu pai, chamado Deus, dono de todas as coisas. Se você ficar na condição de servo leal, embora as escrituras não transitem pelo seu nome, você pode ser mordomo sobre todas as coisas do papai do céu. Estuda isso com carinho depois, porque aí daria para a gente ir longe. Vamos ficar de pé e orar. Não vou lhe pedir perdão, porque eu lhe avisei antes que eu invadiria a sua intimidade, a sua casa. Tem uma mensagem dessa que eu preguei na 112, é sobre Eliezer, não é? Verdade, preguei mesmo, no Val de Jaboque. Pensa nisso aí. Meus irmãos, se nós fizermos um compromisso de passar a trena e descobrirmos hoje nossa medida, pastor, eu tenho que abaixar quantos da minha medida real? Não, é você que sabe. Quem diminuir mais, vai enriquecer mais rápido. Essa diferença eu chamo de semente da riqueza. 1,72 m. O que eu abaixar disso é semente de riqueza. A Bíblia diz que quanto mais você semear, mais você colhe. O que reduzir menos, estimar menos, está certo também. Só que vai enriquecer mais lentamente. Meu Deus, não é propósito do Senhor que, num momento de uma crise, que mexeu na economia do mundo, não é propósito do Senhor que a igreja padeça de pobreza. Nunca foi, não será. Naquela época de crise, lá no Egito, o Senhor pegou uma pessoa muito especial do Senhor e colocou para
desenvolver toda a estratégia para que a crise se tornasse numa bênção na vida do faraó. Na verdade, o propósito do Senhor, papai, é que é no momento da crise, é que é para o milagre do Senhor se manifestar na vida da igreja. Era o momento da igreja estar emprestando. É o momento da igreja estar emprestando e salgando um mundo em decadência, iluminando o mundo em decadência. Mas nós insistimos em não viver a sua palavra. Mas nesta noite nós ouvimos atentamente a sua palavra, lhe pedimos perdão, e o Senhor falou no princípio que ainda dá tempo para nós, e todos nós aqui, papai, vamos nos livrar da culpa, nós não ficaremos nos acusando pelo que vivemos até hoje de forma equivocada, mas a partir de hoje, nós vamos viver dentro da nossa estatura, preferencialmente um pouquinho abaixo da nossa estatura, porque está sobre os nossos ombros uma responsabilidade de transmitir a bênção do Senhor para filhos e netos. Ensina nós, Espírito Santo, a nos contermos diante das panelas de carnes, azeite e vinho, que tem empobrecido muitas pessoas, porque a Bíblia diz que é melhor a hortaliça. É muito melhor uma refeição à base de folhas, como foi nos dias de Daniel. Quando propuseram comida de rei para Daniel, ele disse: eu não sou rei, eu sei quem eu sou um escravo em terra estranha, eu não posso comer aquilo que não é preparado para a minha estatura, me traga folhas, hortaliças, porque eu sou servo, e eu tenho que comer hortaliça. Mas a palavra do Senhor diz que a saúde intelectual, a alma e o corpo físico de Daniel cresceu de forma extraordinária, porque ele recusou aquilo que não era para a sua estatura. Nos ensina nesta noite, Pai bondoso, ainda dá tempo para todos nós, sermos mais felizes e honrarmos o santo nome do Senhor. É assim que nós oramos, papai, implorando pela sua misericórdia, no nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho, o consolo e o conforto do Deus Espírito Santo permaneça com toda a igreja na terra hoje e sempre. Os que estão felizes diz amém. Amém. Alguém conseguiu sair feliz ainda. Amém. Está suspenso os trabalhos. Amanhã, reunião de obreiros, nós vamos também ver uma mensagem do nosso bispo Samuel Ferreira.